Oi, gente linda! Este é o segundo vídeo, a parte 2 dos estudos sobre o Ateneu, eu e meus vários convidados especiais. Se você não viu a primeira parte, vai lá ver primeiro. E se você já viu, nós vamos continuar a discussão aqui depois da vinheta. Basicamente, o Ateneu fala sobre uma inadaptação. É um romance de pessoas que não estão adaptadas, né, que não conseguem se adaptar a esse modelo de escola. E aí esse modelo de escola me fez lembrar dos conceitos de Foucault. E daí, assim, para falar de Foucault, eu precisei pedir ajuda. E aí pedi ajuda para o Heitor. Eu chamei o Heitor aqui hoje especificamente porque, como vocês sabem, este é um vídeo sobre a obra O Ateneu, que está no vestibular da Unicamp, pela primeira vez depois de muito tempo. Ele já caiu antigamente e tal, mas faz muito tempo que não voltou, por isso que a gente fala tá pela primeira vez, né? E aí, com o Ateneu, como vocês sabem muito bem, essa coisa do colégio interno, essa coisa da disciplina muito rígida, eu me lembrei de umas discussões que eu tive no meu curso de licenciatura, né, que a gente aqui, professor, faz licenciatura, sobre o Foucault, né, e aí, assim, eu mesma nunca li o Foucault, eu li coisas sobre o Foucault, e daí resolvi trazer o Heitor aqui, porque tem uma parte do pensamento e da obra do Foucault que é adaptado na educação. Eu não sei isso, Heitor. Ele nunca escreveu sobre escola especificamente, ou ele escreveu, ou a gente adapta, como que é isso? Que é a mesma coisa com Platão, a gente fala amor platônico. Platão não falou disso, é a adaptação da teoria do Platão, né? Como que é com o Foucault isso? O Foucault, na verdade, ele vai trabalhar de uma forma muito clara com a questão das instituições disciplinadoras, né? Então, assim, ele não fala exatamente ou especificamente da escola, né? Ele fala muito de hospícios, né? Ele fala muito das prisões, etc. Não exatamente, não tem uma obra específica sobre escolas, né? Sobre a instituição escolar em si, mas em alguns momentos perpassa esse tipo de posicionamento, né? Enfim, esse tipo de interpretação sobre a escola. Inclusive, ele coloca a escola como um mecanismo de controle, né, importante. Ele cita dentro das instituições de controle a instituição escolar, até por conta da explosão demográfica, né, no século XIX, etc., essa necessidade de um controle um pouco mais massificado, né? Então, ele coloca, na verdade, a gente faz uma análise da instituição escolar em si, dentro dessa perspectiva de instituição de controle, né, do Foucault. E é bem interessante pensar que a obra do Foucault, né, ou a parte mais que nos cabe aqui mais, né, principalmente do Foucault, é pensar na maneira como ele analisa exatamente essa existência e a reprodução dos discursos de poder dentro da sociedade, né? De como existem determinados discursos de poder, como eles são transmitidos e perpetuados, né? Então, aí tem vários conceitinhos, né? Tem a questão do panótico, tem a questão da microfísica do poder, etc., que, segundo Foucault, permitem que exista essa manutenção, né, de uma estrutura de poder através do discurso dentro da sociedade. Ele é de onde? O Foucault é francês. Francês. E ele é a gente considera como um filósofo, é um teórico de algum campo específico? Ele é filósofo, tá? O Foucault, a gente coloca ele dentro do campo da filosofia, tanto é que a gente não trabalha tanto Foucault dentro da sociologia em si, né? Ele sempre está associado à filosofia justamente por conta dessa relação que ele faz entre discurso e poder, né? A área da produção do conhecimento, etc., e de como isso acaba gerando uma espécie de elitização e domínio dentro do corpo social, tá? É uma obra que, assim, ela transpassa, né, entre várias áreas, tal, mas enquanto formação, etc., ele é filósofo. Massa. E aí, por que eu pensei no Foucault mesmo sem ter lido, nunca li? Deixa eu pegar aqui o meu livrinho, que eu comprei, mas não li, que é o Vigiar e Punir, ainda não li, né? Mas, como eu disse, em algumas discussões sobre educação, a gente fala muito sobre isso, sobre essa semelhança que a gente encontra entre a escola e a prisão. Mas eu não sei por onde você quer começar? Você acha que para a gente começar, a galera que nunca ouviu falar de Foucault ou que ouviu disso há muito tempo, por onde a gente começa para estabelecer essas associações? O Foucault, ele tem uma obra assim que é muito grande, né? Uma obra que é muito
vasta, ele trabalha com vários temas, etc. Eu, particularmente, como sociólogo, né, tenho essa predileção exatamente por essa vertente do vigiar e punir, né, que é a maneira como ele interpreta, na verdade, a existência dessas relações de poder, né? Então, eu queria começar, na verdade, acho que é importante a gente citar um conceito que é muito fundamental dentro da perspectiva do Foucault, que é a biopolítica, né? Pensar o que é, antes de mais nada, essa biopolítica, né? Ela está relacionada, na verdade, a um conceito do Foucault, que é a forma como o Estado, na verdade, acaba organizando e direcionando a vida dos indivíduos, né? Então, é basicamente a organização da vida individual, né? Enfim, dos grupos, etc., a partir exatamente dessa imposição e reprodução de determinados discursos de poder, certo? Então, na verdade, o que isso significa? Né? Existem discursos dominantes, existem formas de nós pensarmos essa manutenção de uma determinada estrutura, de uma determinada coesão social, segundo Foucault, a partir efetivamente da ação dessas instituições, certo? Então, eu até peguei um trechinho aqui do Foucault, de um livro chamado Nascimento da Biopolítica, né, que ele começa a falar um pouquinho sobre esse contexto, né? Olha só que interessante. Ele diz o seguinte: eu entendia por isso, por biopolítica, né, a maneira como se procurou, desde o século XVIII, racionalizar os problemas postos à prática governamental pelos próprios fenômenos de um conjunto de viventes constituídos em população, saúde, higiene, natalidade, longevidade, raças, etc. Então, na verdade, o Foucault ele vai perceber que existe uma transformação extremamente importante a relação entre Estado e sociedade a partir do século XVIII, né? A gente vem no contexto do iluminismo, né, na formação da sociedade burguesa e de outras formas de controle, outras formas de exercício desse poder, né, efetivamente. Se a gente for pensar antes do século XVIII, por exemplo, né, lembra das formas como existiam punições até o século XVIII, né, que eram aquelas coisas em praça pública, né, aquela imposição do poder do monarca, né, a partir do escrutínio público, aquelas execuções em praças públicas, etc. E é importante a gente pensar como, a partir do século XVIII, com a racionalização e a burocratização do Estado, essa forma de poder, ela, na verdade, ela é substituída do castigo físico em si pela retirada e ausência de direitos, sacou? Porque ao retirar direitos das pessoas, né, você, na verdade, acaba tirando a sua própria condição de cidadão. Por exemplo, se você pensar num presídio, né, que é uma constante na obra do Foucault, é exatamente isso, né? Você retira os direitos da pessoa, você tira aquela pessoa do convívio social, certo? Ela deixa de ser considerada cidadã na prática, e a partir daí você tem a construção dessas formas de controle, né? Desses mecanismos de controle. Então, na verdade, qual que é o foco dessa noção do Foucault de vigiar e punir, né? Na verdade, é pensar que existe, e aí acho que dá para a gente entrar bastante no conceito do Ateneu, né? Que é a imposição de determinadas ideias e construções sociais, né? Essa imposição para os indivíduos de determinadas normas, né? Quer dizer, existe uma normatização, tá? Que dentro desses discursos de poder que entram num campo extremamente subjetivo, né, enfim, que são transmitidas dentro das relações interpessoais, etc., essa normatização ela é muito mais efetiva do que a própria lei jurídica, sacou? Do que a própria letra da lei, né, por assim dizer. Por quê? Se a gente for pensar no nosso convívio social, isso acaba gerando, na verdade, um medo muito maior nos indivíduos de não se encaixarem em determinados padrões, em determinadas normas de comportamento, etc., do que exatamente uma punição do Estado, sacou? Então, isso acaba gerando, efetivamente, né, uma forma de transmissão de uma maneira de controle que é
mais subjetiva do que exatamente a presença do Estado e a letra da lei jurídica, certo? Então, quando você pensa nessa normatização, a gente pensa, por exemplo, na imposição de normas de comportamento, né? Como as pessoas elas devem se portar em determinadas situações, né? Aquela história do bela, recatada e do lar, né? Que não existe uma norma jurídica para isso, mas existe normatização do comportamento, certo? E aí as pessoas, para não serem taxadas, né, da maneira X ou da maneira Y, enfim, elas acabam tentando, né, se adequarem a esses padrões de comportamento. E tá ligado a um rolê de tradição ou de bons costumes, ou enfim. Que é exatamente essa norma, né? A norma no sentido de padrão, certo? Então, isso é imposto pelas instituições, né? E a escola é fundamental nisso, né? Então, você pensa em comportamentos sexuais, por exemplo, né? Você tem determinados comportamentos que são estigmatizados dentro da sociedade. Então, muitas vezes, por exemplo, as pessoas elas têm receio de se assumirem, né? De uma forma ou de outra, porque isso pode ao padrão estabelecido pela sociedade e a partir daí isso gera preconceito, piadinhas, etc., mas é um padrão considerado normal dentro daquele contexto histórico, né? E o Foucault ele trabalha bastante com essa questão do padrão, né? Ele chama até de episteme, ele faz uma relação com essa episteme, que é a verdade de uma determinada época, né? Então, esses padrões, eles são variáveis, né? De acordo com o momento histórico, de acordo com, enfim, estruturas culturais de determinadas sociedades, de determinados pontos. Maravilha, amores. O que a gente vai fazer aqui agora é dar uma passada pelo resumo, né, pelas principais questões do livro e inserindo os comentários dos nossos convidados aqui, tá? Bom, o livro começa aí, né? Logo no primeiro capítulo ele conta desse menino Sérgio, quando ele tinha 11 anos. Na verdade, ele faz uma reflexão interessante a respeito... quando a gente lembra dos belos tempos, ele vai dizer: lembramos-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos. Eufemismo, os felizes tempos. Eufemismo apenas igual aos outros que nos alimentam, a saudade dos dias que correram como melhores. Bem considerando, a atualidade é a mesma em todas as datas. Ele brinca um pouco, faz uma reflexão com essa ideia que a gente tem de que, que saudades do passado. A gente lembra só das coisas boas do passado, mas o passado, como a gente vai ver aqui, tem coisas muito ruins também, né? E aí ele vai contar, então, que ele tinha 11 anos, ele já tinha frequentado um colégio normal, um colégio externo, do qual ele lembra muito do lanche. Depois ele teve alguns professores que atuaram na casa dele, ensinando, e aí, agora ele vai pro Ateneu. Então tem uma parte triste em que ele se despede dos brinquedos, né? Como um adeus à infância. Ele se despede de todos os brinquedos em casa, com uma certa vaidade de que agora ele vai se tornar um homem, porque afinal ele vai entrar pra escola, pro Ateneu, né? Ele já tinha visitado o Ateneu 2 vezes antes de começar a estudar lá. Era um colégio muito famoso, tinha muita propaganda sobre esse colégio, e aí ele vai falar da figura do doutor Aristarco Argolo de Ramos, que é diretor e dono do Ateneu. Essa edição que eu tenho aqui, ela traz várias ilustrações do próprio Raul Pompeia, que são torto pra caramba, né? Que são muito legais aqui, tá? Ele vai dizer sobre o doutor Aristarco. O Aristarco era todo um anúncio. Ele vai dizer que o cara era um homem sanduíche, porque ele vivia fazendo propaganda do seu colégio, inclusive ele tinha os materiais didáticos próprios, as apostilas do colégio, né? Dizem aí os nossos especialistas que a figura do Dr. Aristarco é inspirada no Dr. Abílio César Borges, o barão de Macaúba, considerado o grande educador do Império, que foi diretor e fundador do colégio no Rio de Janeiro, no qual o Colégio Abílio, no qual o Raul Pompeia teria estudado. E esse cara também é precursor dos livros didáticos, o próprio Barão de Macaúbas. Então, a figura do Aristarco, como a gente já falou com a dele aqui, é muito, muito ligada, tá bom? Então, a primeira vez ele vai contar, né, antes dele entrar no Ateneu, quando ele já tinha visitado, foi uma festa de encerramento de ano no colégio. Ele ficou muito impressionado pelo uniforme dos alunos, a farda dos alunos, né, que diferenciava os alunos dos outros aí, e ele viu um dos professores do colégio, que é o professor Venâncio, fazendo um discurso, puxando o saco do chefe do Aristarco, em que ele diz: acima de Aristarco, Deus, Deus tão somente, abaixo de Deus, Aristarco. Então é Aristarco, é Deus, depois já vem o Aristarco, né? Puxação de saco do professor aí do colégio falando do chefe. Daí, uma segunda vez que ele conheceu o colégio, foi uma apresentação de ginástica que os alunos fizeram, apresentação aberta para a comunidade. Ele foi com o pai.
essa apresentação contou com a presença da princesa Isabel, então para você ver como o colégio tinha boas influências aí, né? E aí os meninos fizeram apresentações que envolviam halteres, massas, barras, exercícios de ginástica gerais. Teve uma questão muito legal aí, que o filho do Aristarco, que tinha 15 anos e estudava no colégio, ele se recusa a beijar a mão da princesa Isabel, porque ele era republicano, e à noite teve um baile, então ele lembra aí dessas vezes em que ele visitou o Ateneu. Quando foi para ele entrar mesmo estudar, ele e o pai foram à casa do Ateneu, a casa do Aristarco, são recebidos na casa do Aristarco. Ele é super atencioso, mas é aí que tem a história de melhor cortar esses cachinhos, você não é mais criança agora, precisa cortar esse cabelinho para entrar na escola, né, como um homem, com 11 anos, gente. E é a primeira vez em que o Sérgio vai conhecer a dona Emma, que é a esposa do Aristarco, que é super amável, super gentil. E aí o Aristarco começa a falar, e só ele fala, né? É o homem sanduíche, é a propaganda. E aí é mais ou menos por aí que a gente encerra o primeiro capítulo da obra. No segundo capítulo, ele vai dizer que as aulas começam no colégio em 15 de fevereiro. Olha nós aqui, que a gente volta sempre agora, e cada vez mais cedo em janeiro, né? Daqui a pouco a gente volta ainda comendo o resto do Chester do Réveillon. 15 de fevereiro começam as aulas e o Aristarco está recebendo os alunos. E o Aristarco está muito descontente com o número de matrículas, porque as matrículas caíram, né? Então ele está ali um pouco decepcionado com isso. Ele vai dizer, vai mostrar, aqui tem, ó, o Aristarco fica, ele fica recepcionando os alunos aí na entrada do Ateneu, né? E aí ele vai fazer um pouquinho como o Aristarco tratava de maneira diferente alguns alunos e alguns pais. Então ele vai dizer, sua diplomacia dividia-se por escaninhos numerados segundo a categoria de recepção que queria dispensar. Ele tinha maneiras de todos os graus, segundo a condição social da pessoa. As simpatias verdadeiras eram raras. No âmago de cada sorriso morava-lhe um segredo de frieza que se percebia bem. E duramente se marcavam distinções políticas, distinções financeiras, distinções baseadas na crônica escolar do discípulo, baseadas na razão discreta das notas do guarda-livros. Às vezes uma criança sentia alfinetada no jeito da mão a beijar. Saía indagando consigo o motivo daquilo que não achava em suas contas escolares. O pai estava 2 trimestres atrasado. Então, às vezes, o Aristarco era frio com a criança e a criança falava, gente, mas eu tô indo bem na escola. Mas é porque aquela criança o pai estava devendo dinheiro. Então, assim, pensando um pouco nessa relação escola é empresa, escola não é empresa, que eu chamei o Diego para conversar um pouquinho comigo sobre isso. Eu fico pensando essa coisa de escola, empresa, empresa, escola, porque eu me lembro uma das escolas em que eu trabalhei na minha vida, foram várias, contrataram uma funcionária de RH nova, que nunca tinha trabalhado em escola, que só tinha trabalhado em empresas não escola. E aí a primeira coisa que ela fez foi instituir ordens para se usar a geladeira. Então, assim, tem que ser um Tupperware transparente, tem que ser isso, tem que ser... Tipo, isso talvez seja uma preocupação importante em empresas em que as pessoas trabalham o dia inteiro, mas na escola você tem outro tipo, você tem um professor que vai uma vez por semana, né? Assim, é isso que eu penso, assim, questões gerais de empresa não são questões da escola, né? Ela é uma empresa no sentido de que você tem pessoas que dependem dela para sobreviver, eu, você, mas não é exatamente uma empresa como qualquer outra, né? Não, não é. Eu acho que essa é uma reflexão muito forte que eu tenho, né? Do quanto professores que trabalham na rede privada são parte da solução ou são parte do próprio problema da educação pública brasileira, né? E essa é uma crise meio existencial mesmo. Eu sempre trabalhei, né, em instituições privadas de ensino, de educação, né, sou diretor de uma dessas empresas, mas essa sempre foi uma dúvida porque, de fato, as escolas, mesmo quando privadas, elas estão prestando um serviço público, né? Então elas estão privatizando um direito de todo cidadão brasileiro, né? E aí é claro que quando você tem isso em foco, a sua gestão ela tem que ser diferenciada, o olhar para essa escola tem que ser diferenciado, né? Não era a situação ainda, né, quando o livro foi escrito, né? Se eu não me engano, o livro foi lá para o final, né, do século XIX, né, Ju? Acho que publicado 1880, né? 1888 a publicação. Isso. Então, ainda naquela época, especialmente no Brasil, né, não existia ainda um sistema público de educação, né? Mas haviam algumas poucas escolas, né, espalhadas aí pelo território brasileiro,
mas ainda também não se tinha clareza, né, de que isso seria um direito de todo cidadão, né? Aliás, isso demorou bastante para se tornar direito de um cidadão, né? No caso do Brasil, isso demorou, né, quase 70 anos depois da publicação da obra, né, que a gente vai ter a educação como sendo um direito constitucional, né? Já a República, né? Já a República, exatamente, mas e mesmo os outros países ao redor do mundo, a educação como um direito, ela demorou também bastante para se consolidar. Os Estados Unidos foram pioneiros em colocar a educação como um direito constitucional estadual, né? Não é um direito constitucional federal, mas é um direito assegurado pelas constituições estaduais, aí dependendo do estado, desde o século XIX já. Bem, ainda no capítulo 2 aqui, né, o professor Aristarco vai dizer: no Ateneu a imoralidade não existe. Velo pela candura das crianças como se fossem, não digo meus filhos, minhas próprias filhas. O Ateneu é um colégio moralizado. Eu acho duas coisas interessantes aí. Primeiro, essa ideia de que eu velo não como se fossem filhos, mas filhas, porque afinal as meninas precisam de mais cuidados e atenção. E a ideia de que o Ateneu é um colégio moralizado. E a gente vai ver ao longo da história que não é exatamente assim, né? Bom, o narrador aqui, o Sérgio, começa a descrever alguns alunos. Ele vai falar do Rabelo, que é um menino mais velho, que usava óculos. Ele prestava muita atenção na aula e às vezes ele fazia um cabresto com a mão, assim, que é para evitar que ele olhasse para alguma coisa e se distraísse, para prestar atenção só no que o professor falava. E aí ele vai citar aqui alguns alunos, então, alguns amigos da classe. Ele vai falar do Batista Carlos, que era um bugre, ou seja, tem aí essa ascendência indígena, né, que se coçava muito como se o incomodasse a roupa no corpo. Eu achei interessante essa história do incômodo do aluno na escola, do incômodo com o uniforme. Ele era um péssimo aluno. O Sanches, que era o primeiro da turma, muito inteligente, o Sérgio já não foi muito com a cara dele. Quando ele fala que ir à pedra, significa ir até a frente da sala, que é o terror de muito aluno, né? Quando tem que fazer apresentação, quando tem que ir lá na frente falar alguma coisa. E é a primeira vez que ele é chamado para ir à pedra, para ir lá na frente, ele acaba desmaiando, né? De nervoso, de novo, né? Essa é uma coisa que eu não sei dizer o que é, porque eu sempre fui cara de pau, sempre adorei aparecer, olha eu aqui falando que nem a louca pra vocês. Mas tem aluno que se incomoda muito, que fica muito nervoso, né, de estar nessa coisa de falar em público, na frente dos outros. O Sérgio fica super nervoso e ele desmaia. Ele acorda na rouparia do colégio, ele encontra um folhetinho imoral que tinha umas putaria com umas imagens de uns frades nus, bêbados, e o cara tira da mão dele, o funcionário da escola fala: não, isso aqui não é pra você. Então já começa essa coisa do colégio moralizante, mas no colégio que ele teve contato com isso, né. E daí tem uma frase boa também aqui nesse capítulo 2, que é: nenhum mestre é mau para o bom discípulo. Fica a dica, né? Nenhum professor é ruim se você for um bom aluno. Mentira! Que a gente sabe que tem um monte de professor por aí que devia estar fazendo outra coisa que não dando aula, né? Mas enfim, tudo bem. Bom, aí o Rabelo, a gente vai ter uma conversa aqui que é muito importante, que o Rabelo, que é esse aluno mais velho, ele vai falar pro Sérgio: o Ateneu tem meninos péssimos, hipócritas, imorais, são esses filhos da elite, né? Ele vai falar do Malheiro, que é um desses meninos, que é muito bom na ginástica, mas que ele pratica bullying com todo mundo. Só que como o pai dele é um oficial, ele é acobertado na escola. E aí vem o conselho do Rabelo pro Sérgio: faça-se forte aqui, faça-se homem. Os fracos perdem-se. E a gente vai ter um pouco dessa discussão de como eu tenho os fracos e os fortes dentro da escola, que a gente conversou bastante com a Lore sobre isso. Então, só para falar assim desse entendimento da sexualidade, né, Jupa? Então, isso como essa energia. O que é energia? Então, a nossa respiração, o coração pulsa, quando a gente fica ansioso, a gente pode ficar, a nossa temperatura aumenta, tá? Então, na psicoterapia corporal, a gente entende que essa sexualidade, ela está falando da nossa energia vital. Sexualidade é energia vital. Então, é comum que essa energia vital pulse e que o adolescente vá buscando experiências, né? Para ele poder saber o que eu gosto, o que eu não gosto, enfim, experimentações. Não existe aprendizado sem experiência, né? Então, se a gente olhar para isso como um aprendizado que está acontecendo ali, a gente vai se comportar de uma maneira completamente diferente do que se a gente olhar como uma perversão,
né? Ou já querer rotular algo que o adolescente nem faz ideia. Nem né? parou para pensar nisso. Nem parou para pensar. Né? Ainda mais pensando lá na época do livro. E ainda, 11 anos, ele é o, sei lá, né? É a criança, pré-adolescente, essa confusão fica nesse limbo, né? Que a gente não sabe se é criança, se é pré-adolescente, se já é com 13, tá? Dos 11 aos 13, é realmente muito jovem para ter qualquer coisa definida na vida, né? Isso é importante. A gente tem o Erik Erikson, que fala de um desenvolvimento social, e ele põe assim as faixas, quais são os conflitos de determinadas faixas etárias. Né? Então, antes da adolescência, o conflito é competência e inferioridade. A criança tenta fazer coisas sozinha, o que ela consegue, o que ela não consegue. Eu vou bem na escola, não vou. Toda a libido, que é essa energia vital, está voltada para isso. Na adolescência, a gente vai ter identidade versus confusão de papéis. Porque eu estou me descobrindo. Então, tem algo que é comum, uma hora eu sou criança, eu quero o colo da mãe. Outra hora eu quero ser autônomo, eu quero que se reconheça minha liberdade. Quero presente de Dia das Crianças. Eu sou tudo. Quero presente, mas você não é uma criança, mas eu quero presente. Por exemplo. Não me convém. Né? Olha, nem o cérebro está completamente formado, gente, até uns 25 anos. Então, eu penso assim, que é até cruel você já querer rotular a sexualidade de um adolescente sem reflexão, sem conversa, né? E aí a gente, o próximo passo dessa confusão, também sobre essa confusão é importante dizer, né? Para trazer para o agora. Também tem uma confusão de eus, né? Tem o eu na escola, tem o eu em casa, e aí o adolescente, quando traz os amigos para dentro de casa, e aí? Porque eu sou um com os meus amigos, eu sou outro em casa, e aí? E dentro da minha casa com os amigos, como é que eu faço? Né? Quem sou eu? Então, esse processo, ele é cheio de perguntas, ele está experimentando absolutamente tudo. Tudo. Né? Então, a formação da sexualidade, e até para ele chegar a entender qual vai ser o objeto sexual de escolha dele, a gente vai passar por um momento que nasce, você tem o sexo biológico. Isso é uma coisa, né? Que define homem e mulher conforme o órgão genital, né? E aí, a gente pode até usar o normal, assim como é normal o coração mais para o lado esquerdo. Né? É assim que a sociedade se organizou. Agora, o papel de gênero, por exemplo, como é que o menino se comporta, como é que a menina se comporta, isso vai ser aprendido. Né? Quem ele vai escolher como objeto sexual vai fazer parte dessa descoberta. E não vai adiantar você ir lá e colocar, você tem que escolher o sexo oposto, porque isso não é racional. Beijo, Simone de Beauvoir, beijo, beijo, Carô, nasceu menina, bota no berço. Exatamente. Porque os meninos e as meninas, eles vão fazer esse aprendizado como? Imitando os comportamentos da mãe, do pai, né? E eles vão ser punidos ou recompensados por esses comportamentos. Então, não é que alguém chega lá e diz, menino é assim, menino veste azul, menina veste rosa. Não vai mandar beijo, pelo amor de Deus. Não, jamais. Jamais. Né? Mas esse processo de aprendizado, ele é muito sutil e ele é muito forte, porque ele está fazendo parte da constituição da identidade, né? Enquanto ela está no processo de formação de identidade. Inclusive a história do sexo frágil e o sexo forte. Que tem tudo a ver com esse livro, né? Naquela passagem, logo que o Sérgio entra para o Ateneu, que o menino fala para ele, aqui tem 2 tipos de aluno,
os fortes e os frágeis, né? É como se o Ateneu só tem meninos, mas é como se eu tivesse uma divisão desses meninos entre meninos e meninas, porque aqueles meninos que são mais frágeis, mais sensíveis e precisam de protetores e precisam de ajuda seriam relacionados com o sexo frágil, seriam como se fossem meninas, enquanto que os meninos que se protegem os outros e são mais fortes seriam os meninos. Numa coisa muito louca de associar a mulher à fragilidade, né? E é interessante. Exatamente. Depois, assim, você vai falar, mas a gente já pensar como que o Sérgio, ele toma os dois lados, né? Quando ele é mais novo, ele é protegido, mas depois, mais pro final, ele toma um menino como protegido, então ele se torna protetor, ele passeia por essas duas. Afinal, parece que não tem outra via, né? Você não tem outra possibilidade, né? Ou isso, ou aquilo, né? E é isso, né? Então, o processo aí de aprendizado de papel de gênero passa por essas identidades da mulher como frágil. E é aí também que as relações homoafetivas vão ser muito influenciadas, né, na visão social, porque a gente entende, então, que tudo que liga ao feminino, ou aquilo que é tido como feminino, é frágil, é inferior, né? Então, uma coisa que está muito na base do preconceito e da homofobia é o machismo. Então, tem até um vídeo bem interessante do Tempero Drag, da Rita Von Hunt, que ela chama-se Ai, maravilhosa, Ai, não acredito. Acho que depois você vai colocar em algum lugar essa tela. E dela dizendo da homofobia vamos colocar assim, né, entre os gays, no sentido de terem, por exemplo, homens gays que vão dizer, eu sou um gay macho, eu não sou um gay afeminado, porque quanto mais eu me aproximo do feminino, mais inferior eu sou, e quanto mais eu me afasto, mais aceito eu posso ser. E aí, de repente, eu sou um homem gay, mas eu vou ser misógino. Eu vou falar mal de mulher, eu vou fazer piadas, né? Você sabe o que eu pensei aqui? Já vi muitas vezes, isso acontece principalmente com pessoas mais velhas, que ainda têm uma mentalidade do século passado e têm dificuldade de aceitar algumas coisas, tipo... Onde? Em algum lugar aí, não me lembro muito bem. Vê um casal gay e fala, mas quem que é o homem e quem que é a mulher? Né? Porque esse é o padrão que a pessoa tem, que ela conhece. Relação é um homem e uma mulher, né? Ou gente que vê e pergunta, mas quem que dá e quem que come? E, gente, a única razão para você querer saber isso é você querer participar, para saber se você vai dar ou vai comer. Porque do que é que te interessa o que a pessoa faz na cama dela, não é? Pois é, mas aí quando você coloca... É tão absurdo, o que te interessa? É isso que talvez a gente venha falar depois, assim, né? Se falar em educação. Você deixa o assunto tão misterioso, você deixa ele tão cheio de não pode falar, que gera uma curiosidade, que aí eu tô preocupada na posição sexual que o outro curte ou não, né? É uma loucura. Isso é uma loucura. E a gente vai, então, construindo aí um monte de concepções e a gente tem que reconhecer, né, que mesmo a gente que toma esse cuidado de refletir, de se questionar, a gente tem que perceber como elas estão dentro da gente também. Super, sem querer. Porque a gente passou por esse aprendizado, que é muito sutil, né, Jupa? Ele é reproduzido pelos pais, ele muitas vezes é reproduzido pela escola, ele está na mídia, né, de uma forma também sutil. É claro, eu não preciso dizer claramente que uma pessoa que tem relações homoafetivas é inferior, mas eu posso, na representação de tudo da cultura, ele sempre aparece num papel determinado, sempre de uma forma inferior, ou sempre de uma forma também, sei lá, normal, ou ligado à perversão, enfim.
essa representação constante, ela vai sendo absorvida. Do mesmo jeito que qualquer padrão, né? Você não vê gorda fazendo propaganda de nada, então você aprende que aquilo não é desejável. Ninguém precisa te dizer. Você vai absorvendo aquilo ao longo da vida, né? Então, e aí, se você não tem um espaço para conversar com as pessoas, para questionar isso, para ouvi-las, a gente vai naturalizando isso. Porque é assim, sempre foi assim, e assim será, e assim tem que ser. Esse é o problema da disciplina muito rígida, que não permite questionamento, por exemplo, que não tem espaço para diálogo. Para diálogo. A gente tem a figura do Franco, que era um menino que já tinha 14 anos e que estava sempre de castigo, lembrando que nessa escola a gente tem esses castigos físicos, né? Ele tinha péssimas notas, o pai dele morava no Mato Grosso, e aí falou, não, pode, mandou a escola ser severa com ele, e assim, ele tinha sempre castigos físicos, ele recebia castigos físicos da escola, ele vivia isolado, super maltratado pelo Aristarco. O Franco é uma figura que levanta muitas questões, a gente vai falar um pouco mais dele aqui mais pra frente com a Lore, tá? Todo dia de manhã, os professores, no fim do dia, os professores faziam comentários sobre os alunos, e esses comentários eram lidos para todo mundo, né, no começo do dia, na frente de todo mundo. E assim, os comentários do Franco eram sempre muito terríveis, né, um pouco do que, como eu disse, a gente vai discutir mais pra frente. 5 da manhã é o horário que eles acordavam nesse colégio. Ok, tá. Temos então passagem para o capítulo 3, em que ele vai falar do que ele chama de natação, que são os banhos dos meninos, né? Era uma espécie de piscina. Aqui nesse livro tem uma imagem muito legal que eu queria mostrar para vocês, ó, de como era, deixa assim, essas piscinas. Então era uma espécie de tanque, né, em que os meninos se banhavam. Ele vai dizer, por ocasião dos intensos calores de fevereiro e março no fim do ano, havia aí 2 banhos por dia. E cada banho era uma festa, naquela água gorda, salobra de transpiração lavada das turmas precedentes, que as dimensões do tanque impediam a devida renovação. Aquela água suja com o resto de sujeira do corpo dos outros, os meninos tomavam banho de calção de malha, como a gente pode ver aqui, tipo um grande piscinão em que eles tomavam banho. Ao longo do tanque tinha um muro, que era a casa do diretor, né? Do lado de cá era a casa do diretor, e aí a gente tem essa moça chamada de Ângela, que eles vão chamar de Canarina, porque ela era das Ilhas Canárias, e ela observava os banhos dos meninos do outro lado do muro, ficava meio ali, é uma presença feminina na obra, muito, muito importante para esses meninos. O Sérgio fica super assustado no primeiro banho, porque, gente, ele é um dos menores, ele tem 11 anos, ele é pequenininho, eu fico pensando, meu sobrinho tem 11 anos, vai fazer 12, né? Com esses meninos aí, essa coisa do bullying, os mais novos sempre sofrendo bullying dos mais velhos, e quando ele entra na água, alguém puxa ele pelo pé e ele começa ali a se afogar. Quem salva ele é o Sanches, aquele que era bom aluno, de quem ele não gostava muito, né? Depois ele diz, ele até ficou pensando, ele acha que foi o próprio Sanches que fez isso com ele para poder ajudar e se aproximar dele. Porque quando o Sanches o salva de ser afogado, acaba a birra que ele tinha e eles vão ficar juntos, eles vão andar sempre juntos. Ele vai dizer que a cada 30 alunos tinha um aluno que era vigilante. Os alunos eram divididos em grupos e um aluno era escalado para ser ali como se fosse um monitor, né, dos alunos, e o Sanches era um vigilante desses. Ele vai citar também o Rômulo, que era o futuro genro do Aristarco, era um dos meninos da escola. O Aristarco tinha uma filha e já tinha decidido que a filha ia se casar com esse Rômulo. O Sérgio para de andar com o Rabelo, que era o amigo que ele tinha se aproximado no começo, para ficar com o Sanches. Ele vai dizer que o Rabelo tinha bafo, ele esquece o conselho que o Rabelo deu de não ter protetores e ele toma o Sanches como seu protetor. O Sérgio não era assim um aluno que estudava muito, ele estava na média, mas ele viu que ele precisava estudar, que ele ia precisar de ajuda, porque senão ele não ia conseguir boas notas, e aí o Sanches, que é então um vigilante, que é o menino mais velho, que era um bom aluno, começa a ajudá-lo, né? E aí ele vai falar um pouco, vai passar nesse capítulo 3, por algumas disciplinas que ele estudava junto com o Sanches. Então ele vai falar de geografia, ele vai falar de gramática. Eu adoro que tem uma parte na gramática que eu anotei aqui, ele diz assim: quando muito as exceções e os verbos irregulares desgostavam-me a princípio. Você que já estudou gramática normativa, você sabe, puta, as exceções das regras, né, os verbos irregulares, nossa, como é que é mesmo que conjuga? Então no começo ele não gostava. Como esses feios confeitos crespos de chocolate, levados à boca
saborosíssimos. Muito bom, né? No começo eu tinha dificuldade, mas depois eu aprendi a beleza da língua. Fica aí a dica para você de Sérgio. Ele vai falar, então, da gramática, da geografia, vai falar um pouco de história, vai falar da religião, da doutrina cristã que eles aprendiam na escola, de tabuada, de desenho linear, né? Desenho geométrico, socorro, Deus me livre. Ele cita em um determinado momento aqui a história da tenda de Holofernes, Judite decapitando Holofernes, que é uma obra muito famosa. Quem meu aluno já viu isso comigo nas aulas de barroco, tem a versão do Caravaggio, tem a versão da Artemisia Gentileschi dessa passagem, né? Achei uma coisa legal pra gente falar aqui. E aí, assim, o Sanches começa a se aproximar fisicamente dele, então ele lê pertinho, ele pede para sentar no colo, ele passa a mão, mas quando entra, passa a mão no pescoço dele, fica abraçadinho, quando entra algum inspetor ele muda, quer dizer assim, por que ele muda? Se fosse uma coisa natural para ele, quando entrasse alguém não precisava mudar de comportamento, né? Ele diz que o Sanches hoje é engenheiro numa estrada de ferro, lembrando que hoje é porque quando ele tá contando essa história ele já é mais velho, teoricamente, o Sérgio, né? Eles estudam os Lusíadas, ele e o Sanches, o episódio da Ilha dos Amores, e ele vai dizer que o pai visita ele toda semana. O Sanches e o Sérgio sempre andavam juntos a partir desse momento, e aí ninguém estranhava porque já era normal, tá? O Sanches é o protetor do Sérgio, né? Contrariando as indicações do Rabelo, ele toma um protetor, como a gente falou aqui. E aí o Sanches sempre procura os lugares mais vazios para estar com o Sérgio, abraça ele, levanta ele do chão. E aí tem um momento aqui que a gente não sabe exatamente o que é, porque como eu disse, é tudo muito sugerido, mas o Sanches chega a fazer uma proposta estranha pro Sérgio, o Sérgio fica com nojo, e aí o relacionamento deles a partir daí vai mudar. O Sérgio meio que se vinga, porque eles não estão estudando junto, o Sanches meio que se vinga dele, porque ele tem um poderzinho aí de monitor, né? Ele tem um poderzinho de vigilante, e o Sérgio começa a tirar péssimas notas. Ainda no fim do capítulo, o Sérgio vai começar a fazer aulas de cosmografia com o Aristarco, então olhar o céu, estudar os astros, e ele adora, né? Mas tem algumas passagens que eu acho super engraçadas aqui no fim desse capítulo 3. Ele vai dizer: quanto a mim, o que sobretudo me maravilhava era a coragem com que Aristarco fisgava os astros, quando todos sabem que apontar estrelas faz criar verrugas. Essa ideia, né? Você já ouviu falar isso? Não pode apontar estrela que dá verruga. E aí ele fica impressionado, porque o Aristarco aponta e ele não tem medo de ter verruga. E ele conta uma passagem muito legal. Uma vez muito entusiasmado, o ilustre mestre mostrou-nos o Cruzeiro do Sul. Pouco depois, cochichando com o que sabíamos de pontos cardeais, descobrimos que a janela fazia frente para o norte. Não atinamos. Aristarco reconheceu o descuido. Não quis desdizer-se. Lá ficou a contragosto, o cruzeiro estampado no hemisfério da estrela polar. Fica a dica para você conversar aqui com o seu professor de geografia, qual é o erro que o Aristarco cometeu aqui. Então, assim, não é exatamente o sabe tudo, né? Mas ele é o grande professor, quem é que vai contrariá-lo? Muito bem, gente. Então aqui no capítulo 4 ele vai falar um pouco desse terror, né, que era todas as manhãs a leitura das notas e dos comentários que os professores faziam. O Sérgio começa a piorar nas notas e ele chora sozinho à noite. Tem toda essa questão que a gente falou do desajustado, do inadaptado, né? Ele chora sozinho durante a noite, começa a viver super calado, sozinho nos recreios. Ele tem uma santinha em papel que uma prima deu pra ele, que é Santa Rosália. Nessa época também o pai dele vai ficar doente. Ele comenta um pouco da hora da oração da noite, que já era os alunos estavam todos cansados, os alunos ficam meio que pescando, né? Ninguém consegue rezar com muita fé, porque tá todo mundo já muito cansado. Ele cita também a sala geral do estudo, a gente pode imaginar como uma grande sala de estudos, e o professor Aristarco de vez em quando aparecia de surpresa, ou no meio das aulas também, surpreendia os professores. Eu já tive chefe que era assim, em escolas em que eu trabalhei no começo da minha carreira, né, que os diretores e coordenadores gostavam de aparecer de surpresa na sua aula, para ver o que você estava fazendo, para te pegar no pulo, como se você estivesse fazendo alguma coisa que não fosse da aula, né. É horrível essa sensação aí, colegas professores certamente já se sentiram vigiados dessa forma. No começo da minha carreira eu passei muito por isso, então, e aí, de vez em quando ele aparecia para dar uns perdidos. Tem uma passagem muito legal aqui no capítulo 4, porque o Franco, que é esse menino revoltado, porque ninguém espera nada dele, porque ele sempre tira nota baixa, porque ele sempre fica de castigo, tem uma passagem que pegaram ele tava a ponto de mijar no poço de onde vinha a água com que se lavava os pratos. E é muito bom porque Aristarco na frente de todo mundo fica puto com ele e ele grita: o porco! O grandíssimo porco! E humilha ele na frente de todo mundo. Essa passagem bem interessante aqui do capítulo 4. Aí, meio que por pena, o Sérgio começa a se aproximar
do Franco. Puta, coitado desse moleque. E aí ele descobre. O pai do Franco falava que ia no Rio de Janeiro no fim do ano, fazendo sacrifícios, porque ele não tinha muita grana, mas ele ia dar um jeito para encontrar o filho tão estudioso. Então a gente já começa a ter essa ideia das expectativas que o pai do Franco tinha sobre ele, que ele não consegue cumprir, e como ele se sentia muito mal com isso, né? Além disso, assim, o pai todo fudido, coitado, uma das irmãs dele fugiu com um professor e depois foi encontrada abandonada, a família toda fudida, a família do Franco, e o Franco na escola também todo fudido. E aí ele quer se vingar. O Franco quer se vingar da escola, desse sistema opressor, um pouco do que a gente falou aí do Foucault, do The Wall, com o Júlio, né? E aí ele pensa, ele pega várias garrafas, cacos de vidro, e ele joga um monte de caco de vidro na piscina dos banhos. E o Sérgio é cúmplice, o Sérgio vai junto com ele à noite jogar esses cacos. E, nossa, o Sérgio não consegue dormir depois disso. Ele fica desesperado de culpa. Ele fala, meu Deus, amanhã quando as pessoas forem entrar no banho, eles vão se cortar, vai ser horrível, todo mundo vai se machucar muito. Ele não consegue dormir, ele vai até a capela e ele acaba adormecendo na capela. E aí ele acorda de manhã com os amigos chegando na capela e ele fala, meu Deus, o que aconteceu? E os amigos falam, não teve banho, porque choveu muito, então a gente tomou banho em outro lugar, não tomou banho. E aí ele fala, ufa, escapou. Mas mesmo assim ele não consegue lidar com a culpa. E aí ele inventa pro inspetor, ele fala, olha, eu queria dizer que sem querer eu deixei cair uma garrafa no tanque, e aí quebrou um pouco lá de vidro. E aí o cara que vai fazer a limpeza acha um monte de caco, ele fala, gente, isso aqui não é caco de uma garrafa só. Mas ele também não consegue nem imaginar o que poderia ter acontecido, ele nem imagina a verdade, e aí fica por isso mesmo. Eles limpam, ninguém se machuca. O Sérgio fica impressionado com essa fúria do Franco contra o sistema, né, de querer machucar todo mundo, e no fim das contas ele consegue dar um jeito para que nada aconteça. E aí, como é que chama aquela pessoa? Pretencioso. Né? Então, num lampejo de pretensão, eu tomei a liberdade de pegar alguns trechos do Ateneu que me chamam a atenção. Né? Eu já li também o Ateneu. E quando você me chamou, Ju, na terça de manhã eu li o livro de novo. Uau! Eu não estava fazendo nada, aí eu li o livro outra vez. Então, algumas coisas chamaram... vou ler outra vez o livro, o que custa? 3, 4 horinhas aqui. E aí, alguns trechos do livro que chamam muita atenção em relação ao que é feito depois também, em 79, pelo Roger Waters. Na realidade, a impressão que dá, e não sei, eu não consegui ligar para ele, né, ele deve estar muito ocupado também, mas amante da literatura mundial como ele eu não duvido que ele tenha lido o livro. Será? Porque é impressionante, eu preciso achar essa informação em algum lugar, porque é impressionante em alguns momentos. Por exemplo, conhecia-o agora, o Ateneu, o intolerável como um cárcere, morado de desejos e provações, está lá no Ateneu. E aí vem os dias mais felizes da nossa vida, que está no Pink Floyd, que está no álbum. Quando crescemos e fomos para a escola, havia certos professores que machucavam as crianças de todas as formas que podiam, ao derramar seu escárnio sobre qualquer coisa que fizéssemos, e expor todas as fraquezas, por mais que as crianças as escondessem cuidadosamente. Eu posso falar puta que pariu, Ju? Pode. Que é isso? Puta que eu pariu, Ju. Olha essa música. Não é? E em relação ao Ateneu? Foi muita pretensão, Ju? Não, é por isso que você está aqui, porque você é maravilhoso. E você continua mentirosa. Enfim. E aí, outra. Com uma palavra fez-se um anarquista. Daí por diante era fatal o conflito entre a independência e a autoridade. E aí vem a musiquinha que o pessoal toca nos botecos. Nós não precisamos de nenhuma educação, nós não precisamos de nenhuma lavagem cerebral. Tem um anarquismo por trás, embutido nisso. De nenhum sarcasmo na sala de aula, professores, deixem as crianças em paz. Ei, professor, deixe as crianças em paz. Em suma, é apenas mais um tijolo no muro. Em suma, você é apenas mais um tijolo no muro. Né? Então você tem até esse lance meio anárquico também no The Wall, né? Não é exatamente anárquico, mas eu adoro no começo, quando o filho do Aristarco se recusa a beijar a mão da princesa Isabel, porque ele tem 15 anos e ele é republicano. Exatamente, é sensacional. Ele é o filho do diretor. Que é o filho do diretor. Como você fala. Não vou beijar a mão dessa mulher que eu não reconheço princesa. Eu sou republicano. Filhos que rompem com o pai, né? No capítulo 5, a gente vê que o Sérgio está muito apegado à religião. A princípio, ele é muito apegado à religião,
mas depois, com o passar do tempo, ele vai se desiludindo disso também. Ele vai citar aqui no capítulo 5 um amigo Barreto, que é um amigo muito carola. Barreto rezava muito, ele fala o tempo todo da culpa católica, do pecado, do perdão, dos castigos, da punição católica. Ele descreve o inferno como se o tivesse visto, né? E aí o Sérgio começa a ter uma religião, uma visão da religião ruim. Ele fala... comecei a achar a religião insuportável melancolia. Morte certa, hora incerta, inferno para sempre, juízo rigoroso. Nossa, horrível, né? E aí ele acaba perdendo um pouco a fé, porque ele jejua, ele faz orações, mas as notas dele continuam ruins, ele não consegue melhorar. Claro que ele devia estudar e não ficar rezando, mas enfim, ele perde um pouco a fé, né? As notas dele estão muito ruins, ele continua sozinho, ele continua isolado. E ele vai falar de algumas saídas, que é as saídas do colégio. De 15 em 15 dias, no domingo eles saíam e voltavam na segunda-feira, antes das 9 da manhã. Então, numa dessas saídas, tinham saídas extraordinárias para os alunos que tinham boas notas, mas ele nunca conseguia boas notas, porque ele estava péssimo na escola. Numa dessas saídas, ele reclama com o pai da escola, fala, não tá dando certo lá, né? E, em geral, a escola desenvolve antipatia por ele. Ele vai sofrer bullying, ele faz inimigos, ele tá sempre sozinho, né? E aí tem uma coisa que eu achei interessante a gente falar aqui, porque a gente pode relacionar com o barroco, é que o Barreto, aquele amigo carola, ele vai dizer que para ele o mal era fêmea. Isso aqui é muito interessante. O Sanches entendia que o mal era macho. O Barreto dizia que era fêmea. Amarrava-lhe um rabo ao cóccix e criava o Satanás bilontra, imoral e alegre. A cauda do demônio do Barreto era de rendas. Uma coisa horrível, com 2 olhos destinados à perdição dos homens. Saia digna de consideração, só de padre, que por sinal é batina e não é saia. Saia, tem saia, é coisa do demônio. Só o padre, que não, o padre não é saia, exatamente, porque é batina. O mais não passava de pretexto da moda parisiense para disfarçar o pé de cabra. As mulheres são todas demônias. E elas usam saia que cobre o pé, que é para disfarçar o pé de cabra, porque elas são tudo do demônio. Cuidado com Satanás sorriso. Um sorriso com 2 pernas, um abraço com 2 seios, uma pantomima do inferno, faceira e traidora, graciosa e comburente, donde por descuido e por acaso vai se desprendendo a humanidade como as cobrinhas pirotécnicas de Faraó. O menor cuidado, desgraça eterna. Eu acho interessante essa visão, né, a mulher como a que traz o mal, que traz o pecado, que faz os homens se perderem, que a gente já viu aparecer várias vezes no Gregório de Matos, no Barroco, enfim. Um dia, ainda aqui no capítulo 5, no refeitório, acontece uma zona. Entra um homem coberto de sangue e ele sai correndo e todos os alunos ficam, o que é isso? Com uma faca na mão. E aí o Silvino, que é o inspetor, vai engasgar, ele vai apitar, engasga com apito. É até engraçadinho essa parte. E aí o Bento Alves, que era um dos alunos, ele pega o assassino, e esse assassino era o jardineiro da escola, que tinha matado um empregado do Aristarco por ciúmes da Ângela. E aí a gente vai ver que a Ângela, né, ela era ali meio faceira, ela dava mole para um, dava mole para outro, causou essa cena de ciúmes, e o jardineiro da escola matou o empregado por ciúmes dela. O Sérgio fica muito afim de ver o cadáver, ele tem essa necessidade, essa curiosidade de ver o cadáver. E aí, quando ele tá ali vendo, a Ângela aparece. A Ângela, ela tinha 20 anos, ela era muito bonita, ele acha ela muito bonita, e ela sabia que ela era bonita, ela sabia que, imagina, numa escola só com meninos, a flor da pele, os hormônios, e ela é uma presença feminina, ela sabe disso, ela meio que abusa, porque ela era muito bonita, né? No fim ainda do capítulo 5, entra um novo aluno no colégio, no Ateneu, é o Nearco da Fonseca. Ele era um pernambucano de família muito importante, tinha 17 anos, e chega aí com a fama de ser um grande ginástico, né? Nossa, ele era muito bom aí na ginástica. E aí pedem uma demonstração, criam ali um evento na escola para ele se apresentar, e quando ele se apresenta, ele era bem meia boca, e todo mundo fica meio assim, tá. Chega a ser engraçadinho, aí o fim do capítulo 5. No capítulo 6, esse aluno Nearco aí, que não era muito bom de ginástica, a gente vai descobrir depois que, na verdade, ele era muito bom na literatura e na retórica, porque a partir do capítulo 6, o Sérgio vai começar a contar pra gente da existência do Grêmio Literário Amor ao Saber, que tinha 2 encontros por mês. E aqui a gente vai ter, ele vai falar um pouquinho também sobre o Grêmio, que era o nome do jornalzinho que tinha na escola, e o Nearco começa a escrever artigos, ele escreve paralelos entre grandes figuras para o jornal. Ele era muito bom aí, não era tão bom na ginástica, mas ele era bom na escrita. E aí, neste Grêmio, o Sérgio vai conhecer o Bento Alves, que era um bibliotecário, e eles vão se aproximar, é um aluno, né?
e eles vão se aproximar. E aí o Bento escolhia os livros, é um aluno mais velho, ele escolhe os livros para o Sérgio, ele fica olhando o Sérgio de longe no recreio, ele meio que protege o Sérgio, ele ameaça os alunos que faziam bullying com o Sérgio, e às vezes ele ficava, o Sérgio conta isso, ele ficava olhando para o Sérgio e até chorava, então assim, super apaixonado, ele já tinha 18 anos, o Bento, né? Ele vai citar aqui nas reuniões do Grêmio Literário, a tal da caranguejola, que era uma tribuna em que as pessoas subiam para fazer discursos. E aí ele vai citar aquele primeiro ensaio que a gente falou, aquela ilha ensaística no meio do romance aqui, que para você pode ser uma passagem confusa, que é a primeira conferência que o Dr. Cláudio faz. O Dr. Cláudio é um professor do colégio. Ele vai ali à tribuna e ele vai fazer a primeira conferência, que é uma crítica geral da literatura brasileira. Eu não quero muito me aprofundar nas conferências do Dr. Cláudio aqui, talvez eu possa fazer depois um vídeo só sobre isso, mas pra gente poder seguir um pouco melhor aqui, nessa primeira conferência aqui aberta pra galera, dá mó treta, alguns pais de alunos presentes brigam, tem até um palavrão, um fala merda, rola uma certa zona. Depois ele vai citar a segunda conferência do professor Cláudio, que é sobre a arte. E ele vai falar, o tema geral é sobre a arte, né? Então, tem algumas coisas que eu anotei aqui, que ele vai dizer que a arte tem a ver com nutrição e com amor. O homem, por desejo de nutrição, produziu a evolução histórica da humanidade. A nutrição reclamou a caçada fácil, inventaram-se as armas. O amor pediu um abrigo, ergueram-se as cabanas. Então, a evolução, né, humana tem a ver com a nutrição e o amor. O desejo, a necessidade de se nutrir, de comer, e o amor. Isso aqui tem uma cara de questão, assim. Essas conferências do Dr. Cláudio tem cara de coisa que a Unicamp poderia pedir, né? Ele vai dividir a arte de acordo com os sentidos, vai dizer que a arte primeiro é espontânea, depois ela é intencional. Ele vai definir aqui, vai determinar a supremacia da arte literária sobre as outras áreas, vai falar de metrificação. É uma parte bem densa de conteúdo em que o Raul Pompeia está discutindo sobre as questões da arte, qual é a missão da arte. Ele vai dizer a arte não tem por fim agradar, a alma do poeta invade-nos, a arte além de inútil é imoral, cruel, obscena, egoísta, imoral, eternamente selvagem. A arte é a superioridade humana, acima dos preceitos que se combatem, acima das religiões que passam, acima da ciência que se corrige, embriaga como a orgia e como o êxtase. Então ele tem uma grande discussão aqui sobre o papel da arte. Isso quem faz é o professor, Dr. Cláudio, que faz essa conferência, mas como eu disse, a gente pode entender isso como ideias do Raul Pompeia acerca da arte. E daí o Bento, chega um momento aqui que ele manda flores pro Sérgio, né? Pra gente isso pode soar estranho hoje, gente, como assim no colégio desse, o aluno mais velho manda flor pro outro? Ele vai citar aqui uma rivalidade entre o Malheiro, que é aquele aluno que a gente já tinha falado, que fazia bullying, e o Bento, e aí esse menino Malheiro, ele fala mal do Bento, o inspetor Barbalho, que era um adulto que trabalha ali, né, inspetor, ele conta, ele vai atiçar a treta, ele vai espalhar essa coisa, vai rolar um fight, o Bento de castigo vai ficar preso, mas ele saiu só com um machucadinho no braço e o Malheiro ficou sem sentidos, o Bento bateu, porque ficou sabendo por meio do inspetor que o Malheiro falou mal do Sérgio, ele foi defender o Sérgio, destruiu o Malheiro, né? E o Barbalho, que foi o inspetor que atiçou a briga, ele fica ali espreitando e ele pega só o Bento como punição, por isso que o Bento vai ficar preso. Mas assim, no colégio ali, amor, ninguém delata ninguém, não tem X9, ninguém conta nada, né? E aí só o Bento é que vai sofrer punição, então. Pois é, minha gente, estamos chegando ao final da segunda parte sobre o Ateneu, mas ainda não acabou. A gente volta para a terceira parte em breve, com eu e os meus convidados. Então, finalizando esse vídeo, deixa aí seus comentários, sua curtida, se inscreva se puder. E daqui a pouco a gente volta, então, para continuar falando dessa obra que tem muita coisa pra gente pensar na parte 3. Volta, hein? Te espero.